Boa noite. Hoje eu quero falar sobre o Banco do Brasil, que eu andei analisando, acompanhando ele, né? Ele fez essa máxima histórica aqui. Eu acompanhei esse movimento de queda inteiro. Vi ele caindo, eu tracei as retrações de Fibo, percebi que ele estava respeitando a primeira retração, né? Eu observei também que o preço estava com dificuldade de romper esse fundo. Eu tracei essa linha aqui para ficar de olho no fundo feito. Eu vi que ele não estava conseguindo ter força para vir para baixo. E aí ele fez esse padrão, tá fazendo, né? Esse padrão de 1, 2, 3 de compra com volume, primeira retração de Fibo e junto desse fundo aqui, certo? Do semanal. Aí, se a gente olhar para o diário, tem algo bem interessante. Eu tracei essa LTB para ficar de olho, ver o que estava acontecendo, né? O fundo aqui. Vi que preço ele fez esse padrão, não conseguiu, voltou para cima. E ele fez a quebra de estrutura que eu gosto de observar aqui. E eu tracei os alvos de Fibo dessa região. Uma projeção de Fibo para ficar de olho o que preço poderia fazer, né? Ele veio certinho aqui, como de costume, desse padrão. Buscar o primeiro alvo, né? Rompeu a máxima aqui, deixou um doji. A ruptura do doji, você, ele confirma a ruptura, né? E veio buscar o primeiro alvo, como de costume, sempre que acontece esse padrão, ele tende a vir buscar o primeiro alvo, para depois fazer o pullback e continuar. Aqui a gente vê que ele tentou fazer esse pullback, né? Tentou continuar, mas não teve força, né? Ele fez o pullback na região rompida, junto à média de 21, configurou um PC, quase que um 2-3 de compra, ativou, porém ele falhou, né? Ele falhou, veio buscar novamente o fundo, tentou violar uma vez, protegeram, tentaram romper outra vez e protegeram com muita força. Ocorreu uma proteção com muita força na 21 e com muito volume. Observa aqui o volume que entrou aqui nessa região. É de chamar atenção, né? O que aconteceu aqui? Por que eles defenderam essa região desse jeito, né? E em seguida, olha o que acontece. Ele faz novamente a quebra de estrutura do padrão de baixo, fazendo aquele padrão W, né? Se a gente for observar. E o que a gente espera é que ele vá fazer o que ele sempre faz quando ele configura esse padrão, essa quebra de estrutura, ou esse W no fundo aqui, né? Ele tende a buscar o primeiro alvo. Então vamos projetar o primeiro alvo para ver onde ele vai. Peguei o fundo com topo e projetei. Então temos aqui um primeiro alvo do Banco do Brasil em 27,91. Né? Vamos ver se amanhã ele ativa esse movimento, se faz a ruptura da máxima desse candle e continua, né? Vamos ver se ele vai ter facilidade de passar esse topo, esses topos, né? Porque temos esse topo aqui e temos mais um topo aqui. Ele tem que ter força suficiente para romper essas regiões aqui, né? Esses dois topos. Vamos ver o que vai acontecer. Se o preço realmente vai confirmar esse padrão, se vai continuar, né? Aqui, se a gente olhar o RSI, ele tem uma divergência de fundo. Isso é algo bem interessante para a gente também. Já rompeu a máxima.
né? O OBV ainda não está confirmando, porém ele passou para cima da nossa média de 5 aqui. Vamos acompanhar. Né? Se ele romper aqui, ativa o movimento, ativa o padrão, digamos assim, né? E teoricamente ele tem que vir até o primeiro alvo. Vamos ver quanto dá esse primeiro alvo aqui. Dá 2%. 2%, vai, 2,80%. Vamos ver no decorrer dessa semana se eles já conseguem buscar esse alvo de 27,91. E se ele continuar, a gente tem que ficar de olho nessa máxima aqui do semanal. Porque olha o que ele pode fazer aqui no semanal. A mesma coisa do diário. O padrão W e vir romper essa máxima aqui. Que aí, se isso ocorrer, temos novos alvos. Alvos mais longos, né? Vamos ver aqui onde vai ficar o primeiro alvo dessa região se for rompida. Lá no topo histórico, em 29,01. Então, vai ser bem interessante se ele vir, confirma, vem, pega esse primeiro alvo, faz um pullback aqui nessa máxima rompida do semanal e vá buscar os topos históricos aqui. Isso é bem interessante. Já dá para surfar um belo movimento desde aqui de baixo até o topo histórico, né? Vamos ver quanto que dá. Dá 5% até o topo histórico. Vamos ver se no decorrer da semana ele consegue subir e romper essa máxima aqui, buscar o primeiro alvo. Vai ser um movimento bem interessante para observar, junto com os outros que eu mostrei, né? E, e do Banco do Brasil é isso que eu queria mostrar para vocês, queria compartilhar, né? Esse vídeo. E só passando brevemente pelo Ibovespa, eu tinha falado que seria bem legal, né? Se ele viesse, rompesse essas duas máximas aqui, né? Abriria alvos pra gente aqui em cima, em 136.580, como eu tinha falado no vídeo anterior sobre o Ibovespa. E aqui ele fez, ele rompeu com muito volume, né? Lembra que eu tinha falado que seria interessante o volume passar essa média também. Ele fez tudo isso, tá bem bonito esse sinal que está ocorrendo aqui, o rompimento dessas duas máximas com volume, as médias apontando para cima, entendeu? Então, ele fez a confirmação do movimento, né? Vamos ver se ele sobe até o nosso primeiro alvo aqui, da projeção feita, né? No dia, ele rompeu e confirmou. Temos alvos aqui um pouco antes, né, dessa quebra de estrutura, que é algo que a gente pode ficar de olho, ó. Que interessante, ele já está bem próximo do primeiro alvo. E olha outra coisa mais interessante ainda, o segundo alvo, olha a confluência que ele tem com aquela projeção de Fibo que eu fiz, de um outro movimento maior, junto com a última máxima feita, né? Vamos observar. Acho que ele tem grande chance de continuar e vir buscar pelo menos esse topo aqui. Vamos ver se isso se mantém, se essa alta se mantém forte, né? Se não aparece nenhuma notícia ruim aí no meio do caminho. Mas enfim, por hoje é só. Queria abordar o movimento que eu tinha falado aqui do Ibovespa e o que eu estou enxergando aqui no Banco do Brasil, que eu achei um movimento bem interessante e bem possível de ter uma continuação até na região projetada, até novo projetado, né? Vamos ver se o gráfico mantém e busca essas projeções feitas. Vai ser bem bacana de mostrar aqui isso acontecendo. E por hoje é só.